Para você que fica com a gente na nossa programação regional pela Band Vale. Falando nisso, segue ao vivo até as 2 horas e você pode participar, já está sabendo do nosso assunto do dia. Você tem dores nas juntas? Todo mundo fala assim, né? Sim. Dor nas cadeiras? Comenta com a gente, tá bom? Sempre tem o nosso WhatsApp aqui, mas o Falando Nisso tem outros destaques também. É verdade, você vai poder conversar com a gente, tirar suas dúvidas, notícias. Hoje o programa está cheio de notícias, olha só. O Falando Nisso está começando. Cuidado, o alcance dos radares aumentou. Este radar, chamado de não intrusivo, tem um sensor capaz de monitorar os veículos em trechos mais extensos. O equipamento registra todas as faixas da via e pode estar instalado até 100 metros de distância do ponto de captura. Isenção de taxa do Enem, prazo até sexta-feira. O prazo para pedir a taxa de isenção da inscrição do Enem deste ano termina na próxima sexta-feira, dia 25. E o resultado dos pedidos deve ser divulgado no dia 12 de maio. Quem não compareceu aos 2 dias do Enem do ano passado precisa justificar a ausência para ter direito ao benefício. Hoje no estúdio vamos conversar sobre o ácido hialurônico para tratamento de dores. Tem as notícias direto da Band Vale FM e os destaques da internet. Quarta-feira, dia 23 de abril, o Falando Nisso começou. Vamos começar então o nosso programa com uma mensagem para você. Ao se deparar, com uma dificuldade numa relação, seja com amigo, seja numa relação entre marido e mulher, namorado, namorada, enfim, reflita o que pode fazer para resolver e aí então faça de verdade. É verdade, né, gente? Somos responsáveis, sim, pela nossa parte. E mesmo que a outra pessoa não faça o correto, precisamos fazer e agir como acreditamos ser o melhor. Sabe aquela coisa, se cada um fizer o seu, vai dar tudo certo? Então é isso, faça você, sem depender do outro. É isso mesmo. Vamos agora falar dos nossos sorteios nessa quarta-feira no nosso programa. É o seguinte, são 2 sorteios que a gente vai fazer neste mês. Um deles é para você concorrer a uma escova elétrica da Ortovip. Essa escova é da Oraljet, gente. Olha só que escova completa para você cuidar do seu sorriso. Tem também um outro kit, que é um presente da Polipet, nosso parceiraço aqui há muitos anos. E esse kit é para o seu bichinho de estimação, tá bom? Para você concorrer, primeiro de tudo, tem que entrar no nosso Instagram, né, amigo? Pois é, lá tem todas as informações no nosso texto, siga passo a passo, tá bom? Dia 2 de maio é o nosso sorteio. Quem leva esse prêmio aqui da Polipet vai ter que vir aqui na Band, na TV Band Vale, no Colina Shopping, para retirar esse kit. Se você for a pessoa sortuda que leva essa escova bacana, muito legal da Ortovip, precisa ir até a clínica, fica no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Boa sorte para você. Tem que fazer passo a passo, porque já teve gente que foi sorteada e perdeu porque não seguiu a regra. Pois é, tem que seguir certinho, né? Tem que Sim. entender certinho como fazer, é super simples. E outra, se você for sorteado e conseguir, ganhar essa escova da Oraljet, você vai aprender a usá-la junto com o Dr. Otávio Fonseca, Chique, hein? porque são Imagina. várias escovas ali, né? Você até coloca ela lá para tirar os micróbios lá, sei lá como que faz isso, gente. É chique demais. Muito bom. Seguinte, na tela, por favor, o nosso WhatsApp para você conversar com a gente, 99716-7989, e por esse número, já salva aí nos seus contatos, você pode participar da nossa enquete de hoje. Bora, na tela a pergunta, por favor, você já teve ou tem dores articulares? Hashtag sim, hashtag não. A gente vai mostrar o resultado já para você. E aí, amigo? Aquela dor na lombar que não passa, sabe? Que te acompanha. Parece que esfria, piora. Nossa, nem fale. Aí a gente fica na dúvida do que fazer, né, gente? Conversamos com a Fernanda sobre esse nome tão chato de falar, que é o ácido hialurônico, que se tornou muito popular quando o assunto realmente é rejuvenescimento da pele, preenchimento do rosto. Ai, não tenho queixo, coloca o ácido. Ai, não tenho maxilar, coloca o ácido. Mas agora, uma nova técnica está sendo realmente usada na ortopedia. Você sabia então que o ácido hialurônico pode ser usado para diminuir dores e problemas nas articulações?
vamos saber quais são os outros métodos também que o ácido hialurônico pode nos ajudar. Então, para entender melhor como é esse tratamento, a gente trouxe aqui o médico ortopedista, o doutor Fabiano Moura. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. Boa tarde A todos. Doutor, é interessante a gente pensar nessa substância, mas até para a gente começar e dar uma base nesse assunto, vamos explicar primeiro o que é esse ácido hialurônico. É uma substância que o nosso corpo entende? É algo estranho do nosso corpo? É uma substância gelatinosa que ela é feita tentando simular um líquido que a gente tem nas articulações que chama sinóvia. A sinóvia é o líquido que dá o embebecimento e a hidratação às articulações, a cartilagem que pertence às nossas articulações. E como que é produzido essa sinóvia? É um líquido produzido pelas nossas próprias células articulares que, ao estímulo do movimento, ao estímulo da força e do peso, ele produz esse líquido. Então, o ácido hialurônico, ele é feito para tentar simular essa sinóvia, que é esse líquido que a gente produz fisiologicamente. Então, por exemplo, na estética a gente sabe, como o Lucas Sanseverino falou, a gente pode usá-lo para melhorar o nosso rosto, né? Então, para preencher alguma parte, deixar a boca maior para as mulheres que gostam e tudo mais. Ele preenche. Pelo que a gente está entendendo, doutor, na ortopedia ele já tem uma função um pouquinho diferente. Ele também faz um preenchimento, mas ele serve para hidratar, lubrificar. E ele hidratando e ele lubrificando, ele evita as lesões na cartilagem. Então, na verdade, ele é um tratamento paliativo para uma melhora articular. Ah, legal. Tá. Doutor, só para a gente entender, estamos falando aqui de infiltração. Logo, tem que ser injetado. Isso. Né? Então, vai ter que ter injeção. Antes da gente falar um pouquinho como que é essa infiltração, adianta tomar em cápsula esse ácido hialurônico? Ele ajuda? Ele acha o lugar que está doendo? Ele Pode ajuda, acontecer? ele produz. Só que em bem menor quantidade. E com efeito prolongado. Para ele iniciar a produção desse líquido, você tem que utilizar, em média, 3 a 6 meses desse comprimido. Então, ele vai começar a produção a partir de 3 a 6 meses. Então, é um tratamento prolongado, mas ele produz em pequenas quantidades. Legal. Agora, suponhamos que eu tenho uma dor no joelho, uma articulação, né, aqui, né, gente? Sim. Então, aí vou lá fazer o tratamento com ácido hialurônico. E aí vai ter que, colocar direto a substância aqui? Isso. Como que Mas é assim, essa infiltração? não é uma indicação simplesmente você ter uma dor no joelho. Ah, sim. Uma dor no joelho, você poderia fazer até o que o Luquinhas falou, uma infiltração, que é diferente, quando você aplica o ácido hialurônico, é a viscosupplementação. Ah, é uma coisa diferente da infiltração. Olha, a gente achou que fosse tudo igual. Eu também Não, a infiltração é feita com corticoide e analgésico. A viscosupplementação é feita com ácido hialurônico. Então, você faz com uma indicação correta, não é por dor. Você tem que ter uma condropatia, uma doença da cartilagem ou uma artrose, que já é a destruição da cartilagem. Ah, entendi. Aquele joelho que faz o creque-creque. Ele geralmente tipo o tem meu. uma condropatia Já ou tem? uma artrose. Já. Mas você tá assim, Se ele amigo? Põe aqui, crepita amor. Deixa eu ver. muito... Sente aqui, ó. Ave Jesus, Os gente, dois. parece que tem Lucas, algum pino solto. Eu já tive a oportunidade de examinar, ele faz um barulho, uma crepitação bem Parece expressiva. ter areia. O meu né? estrala. A questão de estralar é que agora não gente, tá. aqui. O estralo só, por si só, não é indicativo que você tenha Ai, tá patologia. tudo velho, gente. Nossa, então você tá Mas, mais velho que eu. Estralo e dor tem que pesquisar, porque aí pode ter alguma Sabe o coisa que é? A gente pode até falar sobre isso, doutor. Vamos já falar da corrida? Pensando em joelho, em tudo, tá? Até no quadril, que eu sei. A corrida, a gente sabe que o exercício físico é essencial para nossa vida, nossa juventude, ou nossa, manter o peso, tudo, né? Para tudo. Só que assim, eu corri muito tempo mesmo. Aí corria 10 km todo dia. Nossa! Todo feliz, me achando Olha. assim um atleta, né? Sem camisa, ouvindo música, maravilhoso. Só que, não sei se por excesso, não sei se por não usar o tênis certo, que eu também queria economizar, que eu sou mão de vaca, né? Meu joelho começou só a piorar. Tanto que eu parei de correr agora, gente, não corro mais. Só corro de quem eu tô devendo, tô mentindo. Não tô devendo pra ninguém, não, só vou fazer piada. Mas, doutor, tem a ver isso ou não? Tem. Tipo, o joelho pode piorar com a corrida? Tem, pode, e é assim.
Se você faz uma atividade, uma corrida diária acima, 10 quilômetros diariamente, você vai ter no futuro as lesões específicas do esporte. Cada esporte tem sua lesão. Você, acima de 7 quilômetros diariamente, você já vai ter essas lesões. Uma coisa que você falou aí determinante, um tênis ruim, já prejudica mais, porque vai ter mais impacto ainda na sua articulação. Fazer isso todo dia, com tênis ruim, numa superfície dura, provavelmente você vai ter algumas degenerações do esporte, da corrida. Economizei no tênis, vou gastar no ácido hialurônico agora. Nossa, amigo. Se você ainda não usou para preencher alguma coisa, Ainda não. rosto de Lucas Sanseverino é natural. Olha que lindo, Ainda é. gente. Mas se então aí precisar um talvez dia, vai ter que usar. Não sei, eu acho que vou pôr na boquinha. Ficar assim, ó. O que você acha? Não? Ai, amigo, acho que não. Faz nas férias. É que se Tá não ficar bom. bom, ninguém vê, né? Nossa, porque Só quem vê pessoalmente. o pós assim... Nossa, vai ficar Tô meio brincando, estranho. amiga, não vou fazer não. Eu tenho vergonha. Olha, nosso papo tá muito bom, não tá? Hoje, falando sobre ácido hialurônico para o tratamento de dores articulares. A gente tá aprendendo junto aqui, beleza? Você pode mandar, então, a sua dúvida, a sua pergunta. Você tem dor em algum lugar? Acha que, de repente, poderia fazer um tratamento com ácido hialurônico? Pode colocar a tua pergunta com a hashtag falando nisso, para você concorrer a um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos. No próximo bloco, Dr. Fabiano pode dizer item a item quais são, de repente, as dores que a gente pode melhorar com o ácido hialurônico. Sabemos que aqui, quando está o joelho do jeito que o Lucas está, pode ser usado. Tá bom? Vamos para as nossas notícias, Vamos amigo? sim, gente. Olha que bacana. Hoje tem show especial e a gente vai falar um pouquinho desse show. Isso mesmo, gente. O show Gustavo Bolsolani traz pra gente, então, um convite bem legal, uma dica bem bacana. Que ritmo é esse, hein, Gustavo? Boa tarde, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, toda a audiência do Falando Nisso. Hoje, 23 de abril, é o Dia Nacional do Choro. E para comemorar essa importante data para a música brasileira, acontece hoje, às 8 da noite, no Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos, o show O Choro Ontem, Hoje e Sempre. A apresentação é gratuita e tem um ingresso solidário, que é um pacote de trigo ou de fubá que é destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Mas afinal, por que hoje é o Dia do Choro? A data homenageia Pixinguinha, um dos grandes músicos brasileiros. Mas aí fica uma curiosidade, tá? Em 2016, descobriu que provavelmente ele, na verdade, nasceu dia 4 de maio. Mas o Dia Nacional do Choro já havia sido oficialmente criado lá em 2000 e daí se comemora até hoje. Com mais de 130 anos de existência, o choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira, mas ele não é um ritmo específico, e sim uma maneira de tocar repleta de ornamentos, improvisações, ou seja, você pode tocar o choro no samba, no machixe e até na valsa. E por que o choro se chama choro? Olha, existem diversas teorias. Uns dizem que o termo surgiu de uma fusão entre a palavra choro, do verbo chorar, e chorus, que em latim significa coro. Outros alegam que a expressão pode derivar da maneira chorosa de se tocar as músicas e que as pessoas passaram a chamá-la de música de fazer chorar. Então deu para entender que o choro é um patrimônio brasileiro, né? Então vou reforçar aqui o nosso convite. Hoje, 8 da noite, no Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos, o show O Choro Ontem, Hoje e Sempre. E é claro que eu volto pro estúdio com um trechinho para vocês. Vamos ouvir o chorinho. Aquela música que faz bem para a alma, para o coração. E que lindo. Obrigado, viu, Gustavo, pelas informações curiosas sobre o choro, né? Que a gente tanto ama e pouco conhece também tão profundamente. Obrigado, meu querido. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a sua participação, hoje falando sobre ácido hialurônico para o tratamento de dores nas articulações. Tem também fofoca, previsão do tempo. Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para... De volta com São José dos Campos, neste momento 25 graus, pouco nublado, muito sol, a máxima para hoje é de 26, já chega, viu? Lá para as 3, 4 horas da tarde, com chuva prevista para amanhã, mas temperaturas mais amenas. Para sexta-feira talvez caia a temperatura. Vamos deixar isso aqui maturar melhor? Aí a gente traz essa informação para você, tá bom? Um beijo para você aqui de São José, que curte o programa e está sempre com a gente. Muito obrigado. Aqui no estúdio, a gente está conhecendo os benefícios do ácido hialurônico, que também pode ser usado para tratar problemas articulares. Você pode participar com a gente. A gente quer saber se você tem dor ou não tem. Ainda mais agora que mudou de tempo. Tem alguma parte do seu corpo que reclama? Você já teve ou tem dores nas articulações? Por enquanto, quem respondeu hashtag sim, hashtag não, olha só, 78% dizendo que sim. Dor é difícil, né, gente? Continue participando da enquete no 12 997 167989. Pois é, e a gente te lembra que você pode também deixar a sua pergunta ou o seu comentário. Pode colocar hashtag falando nisso para concorrer, então, a um par de convites para o Cinemark. Aqui de São José dos Campos, a gente faz esse sorteio ao vivo no último bloco do programa, tá bom? Aqui no estúdio, junto com a gente, o Dr. Fabiano Moura. Ele é ortopedista e está falando, então, sobre o uso do ácido hialurônico para essas situações. A gente aproveitou o tema, doutor, e fizemos perguntas para você. Vamos ver? Vamos ver? Um assunto realmente muito interessante que eu vou conversar agora com o Donizete. Ele é aposentado, mas trabalhou por muitos anos na área da metalurgia e teve consequências. Conta pra gente, o senhor já teve que fazer até cirurgia? Sim, eu já tenho cirurgia no ombro direito, 3 cirurgias, 2 no ombro esquerdo, os 2 punhos, cirurgia, túnel do carpo, né? E tenho os 2 cotovelos estourados. E hoje o máximo que eu posso pegar de peso é 3 quilos. Acima de 3 quilos eu não aguento. Isso aconteceu por causa da função que o senhor tinha dentro da fábrica? É a função que eu tinha, que era excesso sempre repetitivo, né? Sempre a mesma coisa, todo dia aquela mesma coisa, né? Então você acaba lesionando com o tempo. Será que a infiltração de ácido hialurônico para esses casos pode ajudar? Vamos saber? Donizete, como você já operou os 2 ombros, você tem problema nos 2 punhos, mas o túnel do carpo, ele não está correlacionado com o ácido hialurônico, tá? E você tem dor, você falou, eu tenho os 2 cotovelos estourados, você tem que fazer um exame da articulação dos cotovelos e dos ombros para determinar se você tem a indicação ou não de fazer a aplicação do ácido hialurônico ou a viscosupplementação. Então, o ideal é você fazer uma ressonância dessas articulações para a gente determinar e fazer caso seja necessário. Olha só que interessante, já estamos recebendo muitas perguntas, a gente fala de dor e articulação, infelizmente muita gente se identifica com o assunto. Então, como a Águida já comentou, manda perguntinha, hashtag falando nisso, já tem sorteio para vocês de um par de convites do Cinemark. A Maria Cristina
mandou um depoimento aqui dizendo que sim, ela tem sérios problemas de articulações nos joelhos e também quadril. Ela disse que vai assistir atenta. Nesses 2 lugares é possível fazer essa viscosuplementação? É possível, e se ela já está, ela já está identificando ali um problema crônico. Ela fala, eu tenho sérios problemas nas articulações do quadril e joelho. Então, provavelmente, essa já tem um diagnóstico ali e exames para determinar a indicação do procedimento. Porque já falou que tem sérios problemas, então já é uma doença crônica. Vamos a mais participações? Que legal, viu, que vocês estão participando. Bastante gente aqui deixando depoimento, como a Daniela Lopes. Ela escreveu assim, doutor, tenho tendinopatia e tendinite crônica generalizada. Qual o melhor tratamento para amenizar a dor? Ela pergunta se tem cura. Tá, a tendinite, e mesmo a tendinite generalizada, Daniela, ela tem sim tratamento, tá? Mas, por exemplo, este já é uma indicação que não indica o ácido hialurônico. Na tendinite, o que é a tendinite? É a inflamação do tendão. E se você tem uma tendinite generalizada, você tem inflamação de vários tendões. Então, o tratamento seria uma fisioterapia, às vezes aí fazer a aplicação que o Luquinhas falou da infiltração, que aí você vai usar corticoide e às vezes até um analgésico e fazer outros tratamentos, mas não o ácido hialurônico. Para tendinite, ele não tem essa indicação específica. Doutor, só para a gente entender a questão do ácido hialurônico, como que é feito o diagnóstico para falar, olha, para você tem que ser esse daqui, esse Geralmente, o tratamento, o exame de escolha, né, o exame Gold, aí no caso, seria uma ressonância. Porque aí ela vai nos mostrar por dentro como está a qualidade da cartilagem e a qualidade da articulação. Doutor, e aí, por exemplo, por quanto tempo o ácido hialurônico pode ajudar, então, essa articulação? Tá, os estudos mostram que é uma substância que ela vai começar a ser reabsorvida pelo nosso corpo a partir de 8 meses e ela vai ter uma reabsorção total em volta de 12 a 14 meses. Então, pelo menos uma vez ao ano é interessante fazer uma reavaliação. O ideal é fazer uma vez ao ano. Tá certo. A Nanda mandou pra gente perguntinha. A gente vai voltar a fazer a perguntinha de vocês. Obrigado, viu, Nanda? Meu pai tem artrite reumatoide e nessa mudança de tempo acaba com ele. Incha tudo. O que seria bom para amenizar o inchaço e a dor, doutor? Tá, a artrite reumatoide é uma doença reumatológica. Ele precisa procurar um reumatologista, tá? Para fazer um acompanhamento, para fazer um tratamento com ele. Mas a grande maioria que tem artrite reumatoide e tem uma idade avançada, eles vão desenvolver artrose. Então, esses pacientes provavelmente também têm que procurar um ortopedista numa fase mais avançada dessas doenças. Vamos então a mais participações. Lia. A Lia escreveu assim, que ela tem condropatia de grau 4 nos joelhos e foi indicado a aplicação do ácido hialurônico, mas infelizmente o plano de saúde não cobre, o valor é muito caro. Ela comenta dessa maneira. Em algumas situações o plano pode, de repente, cobrir de alguma maneira ou pedir que isso aconteça? Sim, ela tem indicação, tá vendo? Ela tem um diagnóstico já de condropatia grau 4. A próxima etapa da condropatia dela, ela já vira uma artrose. Olha, então, já da parte da doença articular, da doença da cartilagem, vai virar degeneração e destruição. Então, ela tem indicação. E assim, Lia, a maioria dos convênios, não são todos, mas a maioria autoriza. A maioria, até porque, para o próprio convênio, é vantajoso, financeiramente falando, é vantajoso para o plano de saúde. Por quê? Ele vai evitar depois, no futuro, um tratamento muito mais caro, uma cirurgia. Uma cirurgia deve valer 50, 60 aplicações, entendeu? O valor comparativo. E sem dúvida nenhuma, assim, se você consegue preservar uma articulação, é muito melhor do que você operar aquela articulação. Porque depois que você opera, isso é irreversível.
Enquanto você trata aquela articulação, nada melhor do que você manter a articulação do próprio paciente. Perfeito, Lia. Fica essa dica para você. Então, procure uma segunda opinião de um segundo profissional. De repente, ele consegue te dar uma ponte até melhor para você conseguir isso, tá bom? Tem muita perguntinha chegando. A gente realmente fica muito feliz com a sua participação. A gente só para um pouquinho de responder, já volta, porque agora tem a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, Lucas, boa tarde a todos que nos acompanham. Como mostra a imagem de satélite, temos umidade trazendo bastante nebulosidade para nossa região por causa de instabilidades atmosféricas, mas em atuação temos uma alta pressão que está impedindo que outros sistemas se formem aqui no Vale do Paraíba. Portanto, a tarde de hoje terá predomínio de tempo firme. Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas e isoladas em algumas cidades, mas com volumes extremamente baixos e sem condição para trazer transtornos aqui para nossa região. As temperaturas máximas vão continuar mais baixas durante toda essa semana. Previsão de apenas 22 graus em Santo Antônio do Pinhal, 25 em São Sebastião e 23 em Lagoinha. Teremos uma tarde com predomínio de sol entre bastante nebulosidade, 25 graus em Cruzeiro, 23 em Monteiro Lobato e apenas 22 em Ubatuba. Falando ainda sobre o litoral, o mar já começa a ficar um pouco mais agitado por causa da aproximação de uma frente fria. Teremos ondas de até 1,5 metro de altura e rajadas de vento que chegam a 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Ela já chegou aqui afiadíssima com os assuntos que estão rolando na internet. Lê, Garcia. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês aí de casa. Vamos começar falando de Virgínia Fonseca, uma das grandes influenciadoras. Se eu não me engano, ela é a que tá entre o ranking das mais seguidas no mundo todo. A única brasileira que está nesse ranking das mais seguidas no mundo todo. É muito ibope para a Virgínia, que merece, não é mesmo? Mas ela participou de uma entrevista com o Google Gloss e ela falou muito da questão da exposição dos filhos, porque ela tem 3 filhos pequenos e ela lida muito, né? Ela posta muito do dia a dia da família, do dia a dia dela com as crianças. Inclusive, ela foi muito criticada quando o menorzinho dela, o José Leonardo, ficou internado. Sim. E ela postou muito do dia a dia. Ela até tirou um print do engajamento dela durante esse período que ela estava mais offline, postando coisas mais do filho. E ela falou assim, gente, os meus filhos fazem parte da minha vida, não tem como eu não postar informações sobre eles. E eu vou postar até eles fazerem 18 anos. Tá. Até 18 anos quem manda em casa sou eu. A partir dos 18 anos eles podem escolher. Claro, ela ainda ressalta. Claro que eu não vou influenciar, tipo, não vai tirar foto com fulano, não vai falar isso, não vai falar aquilo. Eu não vou determinar o que eles vão falar. Eles vão ser eles, porque é o que eu sou. Só que eu não vou deixar de postar. E aí ela ressaltou também que nesse momento que ele ficou internado, esse contato com o público era uma maneira dela se sentir acolhida, porque ela estava numa cidade diferente, que era o Rio de Janeiro, não era nem São Paulo e nem Goiás, que são os estados pelos quais ela circula com a família. E ela falou assim, eu precisava me sentir acolhida e eu vou postar mesmo, os filhos são meus, eu posto com parcimônia, eu sei o que eu estou postando e é a minha decisão, porque eu ganhei a internet assim, eu não vou mudar o que eu sou. Manteve a posição, manteve a postura. Virgínia sendo Virgínia, não é? Exatamente. E ela tem segurança. Acho que o maior medo de postar filho, criança, é a segurança das crianças, né? Mas eu acho que eles devem ser tão blindados com relação a isso. Sim. Eu parei de postar meus sobrinhos. Eu postava mais. Até apaguei as fotos. Parei, porque às vezes tem uniforme onde a criança estuda. É verdade, tem tudo dá um isso. Medo, não dá, gente, hoje em dia? A gente não sabe quem tá assistindo. Não, a gente nunca sabe. Um dia eu fui entrar nos stories pra ver lá das 1000 pessoas. Eu fiquei vendo assim, deixa eu ver. Aí tinha umas pessoas muito diferentes que me seguiam. E aí eu entrei no perfil com umas fotos. Fakes. Mas umas fotos estranhas. Esquisitas. Tinha um lá que tinha até uma coisa de arma. Aí eu bloqueei na hora. Nossa, que horror. Então, mas a gente nem sabe quem tá assistindo. Imagine risco, quem também segue. E lá, quantos milhões que ela tem de seguidor, gente? Ela é uma das mais seguidas do mundo, né? Tá no ranking das mais seguidas do mundo. Então é um risco. Não dá medo isso? Tem um pouco de medo. Eu sou meio covarde também pra essas coisas. Como eu lido com rede social também, eu entendo o lado dela, né? E ela é realmente super exposta. Sim. E tá sendo ela assim mesmo. Que ela ganhou a vida. Foi assim que ela ganhou. Construiu a carreira Acho dela. muito difícil ela mudar essa postura e ela também. entender que, não, é a minha segurança e tudo. Eu também acredito. Eu entendo assim os dois lados, não vou criticar, nem... Você fez uma
posto depois. É isso que você fala, você É fez uma essa coisa bem pergunta de legal. postar depois, É. localização, E essas coisas. muitas vezes eu faço isso. Tipo, eu vou ver um filme, eu nem falo, porque geralmente quando eu falo, o filme fica chato. Eu falo depois. E vai eu acho almoçar que é no uma alternativa restaurante, não boa. posta foto na hora que tá lá. Depois, né? E, posta depois também. Não por, né, enfim, é pessoa conhecida, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por segurança mesmo. A gente nunca sabe a intenção da outra pessoa, né? Então, E às vezes até pra gente curtir o momento. Também. Porque até você postar, aí você quer fazer não sei o quê. É verdade. Ai, você perde um tempo valioso. É verdade. Então, E quem usou as redes sociais também, para daí falar sobre o futuro neném, foi Carol Peixinho e Thiaguinho, que fizeram um chá revelação virtual. Olha só os dois bebês. Ah, que fofura! Ela postou, inclusive, essa foto um pouquinho antes da realização do chá de bebê para falar assim, e aí, o que vocês acham? Se é menino ou se é menino? E eles decidiram fazer uma coisa mais intimista dentro de casa, para os familiares e para as pessoas que não puderam estar presentes, porque foi numa terça-feira, né? No caso ontem. Hoje é quarta, né? Sim. No caso ontem. Fez uma transmissão online, que nem acontecia muito na pandemia, né? Que a gente aprendeu que dava para fazer isso, né? Dessa transmissão online. Né? É diferente. muito bacana. É mais econômico também, gostei. Também, boa. isso Mais Deixa pra gastar com econômico. fralda. Isso aí. Né? Você convida todo E é mundo gasto, pra essa hein? transmissão, né? Exatamente, é gato. Aí manda o Pix do valor da fralda. Manda o link e o Pix. Manda o link e o Pix, exatamente. Mas aí tá nessa expectativa. Eles ainda não revelaram qual é o... Não, ainda não. Até o eu momento fiquei da... esperando você terminar de falar. Pois eu eu tava quieta aqui, também. falei, Eu ela vai tava falar, bem ela vai falar curiosa. que é, Não, que ela vai ainda não. falar. Ainda Vamos não chutar? postaram. Eu acho que é menino. Menino? E vocês? O que vocês acham? Menino ou menina? Menina. Eu acho que é menino também. Vamos ver, Eu dois acho que com vem menino um ou mini, com menina. um mini Thiaguinho aí. Quando você descobrir, você traz, a gente Com descobre. certeza, trarei pra gente aqui. Mas foi esse Vamos chá ver. chá revelação virtual, né? Chique. Mas quem sabe estão lançando mais moda aí no Brasil e as pessoas decidem economizar por esse meio também. É bem econômico, gostamos. Valeu a iniciativa dos dois, né? Perfeito, é isso por hoje, Lívia. gente. Obrigado, Até amanhã. viu? Até amanhã, então, trazendo Até os amanhã. destaques da web. Não sai daí que a gente já volta com a sua participação sobre o tema de hoje. Tá com dor na articulação, a gente quer ajudar você. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. Novamente, ao vivo. Agora é 1h35. A gente vê a cidade de Taubaté. Ao fundo dá para ver um pouco de nebulosidade, né? Mas tem sol e nesse momento fazendo 25 graus. A máxima prevista hoje para Taubaté, né? Nessa quarta-feira é 26, tá bom? E para você que está esperando uma chuvinha, hoje não tem probabilidade de chuva, mas ainda chove ao longo da semana. E a gente fala sobre isso também aqui no Falando Nisso mais pra frente, tá bom? Como diz meu amigo, vamos esperar maturar um pouco essa previsão do tempo. Adorei! Vamos mudar de assunto, voltando aqui para o estúdio. Se você tem o costume de tirar o pé do acelerador só na hora de passar na frente do radar,
uma dica, cuidado. Ai, gente, só faltava essa, né? Quem não faz isso, me fala. Novos equipamentos vêm ganhando as ruas e rodovias e são mais modernos. O alcance aumentou e você pode ser flagrado a vários metros de distância. O motorista vê o radar e pisa no freio. Assim que passa, volta a acelerar. Essa cena é muito comum em ruas, avenidas e rodovias do país. Mas o sistema Doppler, uma tecnologia mais avançada de radares, é usado para combater esse comportamento. Este radar, chamado de não intrusivo, tem um sensor capaz de monitorar os veículos em trechos mais extensos. O equipamento registra todas as faixas da via e pode estar instalado até 100 metros de distância do ponto de captura. O sistema é capaz de detectar com precisão infrações de velocidade, uso indevido do corredor de ônibus, uso do acostamento, avanço no sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, conversão proibida e rodízio. A tecnologia também pode detectar se o motorista usa o celular ao volante ou se está sem o cinto de segurança. Um comportamento, por exemplo, de um motociclista querer desviar do sensor tradicional, com o sensor Doppler ele não consegue ter esse comportamento, porque o sensor Doppler vai detectar qualquer veículo que passar em toda a seção da via, seja uma moto, um caminhão, um carro. Das 30 mil faixas monitoradas com fiscalização de velocidade no Brasil, cerca de 20% são deste tipo. Esses radares também podem medir a velocidade média dos veículos. Mas a regulamentação para multar motoristas com radares de velocidade média ainda está em estudo. Condutores que fazem normalmente o trecho, né, de maneira recorrente, eles não têm registro de infração. Quando se coloca a avaliação da velocidade média, você está falando de 100, 200 infrações num ano. Na Itália, onde esse sistema já funciona, o número de mortes no trânsito caiu pela metade. Pela lei, não é obrigatória a instalação de placas mostrando a localização de radares, mas eles devem estar em pontos visíveis. Já o limite de velocidade da via precisa ser bem sinalizado aos motoristas. Nossa, hein? Toma Atenção. cuidado. Amiga, a gente faz isso sem querer, né? Quando tá vindo que tá chegando, vai parar. Não, isso porque tem ali, a gente coloca no aplicativo que informa, né, várias coisas, inclusive o radar, né? Aí vai chegando perto do radar, dá uma diminuída. Ele faz assim, ó, né? Tipo assim, ó, ele avisa a gente. Avisa. Ixi, gente. Mas vai andar na adulta 110, ser atropelado. Não é verdade? Não é? É horrível isso, mas enfim. Ó, a gente volta a falar então sobre o uso do ácido hialurônico para o tratamento de saúde, para o tratamento das articulações também. Tem uma enquete? Vamos dar uma olhada no resultado parcial ainda, a gente está no terceiro bloco. Tem mais um bloco, a gente vai ver depois o resultado final. Você já teve ou tem dores, né, nas articulações? Aumentando cada vez mais. Aumentou 10%. Então... 88%. Bastante, 88%. É muita gente, né? Ah, tá ali também. Por isso que o assunto é necessário, né, gente? Então, manda a sua perguntinha pra gente, com hashtag falando nisso. A gente já vai entrar com as suas dúvidas, só um pouquinho. Tem um par de convites do Cinemark para você concorrer. Mandou perguntinha com hashtag falando nisso, no final do programa, ao vivo a gente faz o sorteio e você pode ter sua resposta com o ortopedista Dr. Fabiano Moura. Tem mais perguntinha pro doutor direto do Açaí. Tô aqui agora com a Miriam, que é regrada na academia, viu? Ó, tá saindo agora da academia e veio aqui para o Açaí Atacadista fazer compras. Como o assunto é o tratamento com ácido hialurônico para melhorar as dores no corpo, a Miriam é uma pessoa que tem algumas dores, né, Miriam? Conta pra gente, no ombro. Eu tenho dor no ombro, no braço aqui, no ombro. Já tive dificuldade até para prender o cabelo, só não tenho dificuldade ainda para higiene pessoal, né? Você foi diagnosticada com fibromialgia, né? Sim, fui diagnosticada com fibromialgia, então dói o calcanhar, dói o joelho, o cotovelo. Aí eu fico na dúvida se essas dores são mesmo da fibromialgia ou se é a ortopedia, né? A gente nunca sabe o que é, porque a fibromialgia é emocional, né? Também. Vamos então entender, será que o tratamento com ácido hialurônico pode ajudar a dar mais conforto para a Miriam? Se a origem da dor da Miriam for unicamente exclusiva da fibromialgia, não. Ela não tem indicação. Mas se ela tiver associada à fibromialgia alguma doença articular e alguma doença da cartilagem, aí sim ela pode fazer o uso e teria indicação.
Perfeito, olha só, tem perguntinha de Paraibuna, que delícia, um beijo para você de Paraibuna que curte o programa. A Paloma, ela comenta o seguinte, vamos falar sobre isso, legal, viu Paloma, sua pergunta. Infelizmente, ela sofre constantemente com dores na coluna. Algum tratamento que possa ser feito? Qual o tempo para o resultado? Doutor, nesse caso seria a infiltração? Exato. Nesse caso seria a infiltração, na coluna ela é nominada como bloqueio, não o ácido hialurônico, porque até o espaço é muito pequeno na coluna, o ácido hialurônico não ia ter um efeito ali que é o que a gente quer de ter uma quantidade para ter uma hidratação ali local. Doutor, só vamos explicar novamente para as pessoas que estão começando a acompanhar agora qual a diferença da infiltração para o ácido hialurônico. Que é a viscossuplementação. Isso, vamos lá. A infiltração é para analgesia. Você utiliza o corticoide e um analgésico, que pode ser uma xilocaína, pode ser uma bupivacaína, pode ser vários tipos de analgésico. Isso é para analgesia, para tirar a dor. O ácido hialurônico, ele é diferente. Ele é utilizado para hidratar, para ele lubrificar e para ele preencher aquele espaço articular. Ele faz analgesia? Faz. Ele faz indiretamente, mas ele não é utilizado para um efeito direto analgésico. Mas ele acaba fazendo porque ele melhora a condição articular. Perfeito. Tem mais perguntinha agora, um depoimento da Solange. Ela fala o seguinte, interessante, viu, Solange, que a gente vai trazer aqui com você. Ela diz que há 2 meses ela tinha muitas dores no corpo, principalmente após parar de trabalhar. Ela é diarista, então muito esforço físico, né? Estou tomando cúrcuma em cápsulas, indicação médica. Fiz um tratamento de 4 meses e confesso que as dores diminuíram muito. Dores musculares, eu acho que nesse caso também, né, doutor? Também. Pode melhorar com cúrcuma? Existe isso? A cúrcuma é uma das substâncias também utilizada para os tratamentos articulares. Mas a gente tem o próprio ácido hialurônico, a gente tem os colágenos, a gente tem os mais antigos, que são a condroitina e a glucosamina. Então, na verdade, a gente tem uma série de medicações que podem ajudar. A cúrcuma é uma delas. Mais participações chegando, a gente vai ver agora a pergunta da Sol. Ela diz o seguinte, sobre o assunto de hoje, eu tenho artrose no joelho, posso usar então ácido hialurônico? Ela diz se é disponível também na rede pública, doutor. Tá. A Sol tem uma indicação precisa e específica para o uso do ácido hialurônico, que é a artrose. A rede pública ainda não tem isso disponível, Sol. Mas eu acho que com todos os trabalhos que estão sendo feitos, com todas as respostas clínicas que a gente tem tido dos pacientes, uma hora isso vai ser disponível. Até porque eu falei a mesma parte dos planos de saúde. Isso vai no futuro economizar, porque vai diminuir a incidência de cirurgias. Excelente, doutor. Olha, manda perguntinha, no próximo bloco a gente volta respondendo. Hashtag falando nisso, parte convites do Cinemark para você concorrer, tá bom? A gente para um pouquinho a conversa para ir direto para a Rádio Band Vale FM com Carol Serra, que traz um dos destaques do nosso jornalismo. Carol, boa tarde. Oi, Lucas. Boa tarde para você, para a Águida, para o doutor Fabiano que está aí e para você que acompanha o programa. Hoje eu vim falar sobre o aumento dos casos de dengue aqui no Vale do Paraíba e mais, o aumento pela busca de repelentes como forma de proteção contra o Aedes aegypti. E com muita procura, vocês sabem, também o valor aumenta, né? Em Taubaté, uma pesquisa mostrou que o preço do repelente pode variar até 50% de algumas farmácias, alguns supermercados para outros locais na cidade. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Procon de Taubaté. O levantamento apurou o preço dos repelentes em 12 estabelecimentos comerciais, incluindo farmácias e supermercados, como eu falei, e a melhor forma de encontrar o melhor preço é realmente você pesquisando. Tem que pesquisar mesmo. Com apenas a vacina disponível para o combate à dengue, né, que está restrita para o público juvenil, a gente não consegue um tratamento específico para a doença no público adulto. Então, realmente, a gente precisa manter todos os cuidados de fato para poder não pegar dengue, né? Taubaté não tem mortes confirmadas pela dengue até o momento. O painel de monitoramento do governo de São Paulo mostra que 7 óbitos seguem em investigação pela Secretaria de Saúde do município. Ao todo, são 876 casos confirmados e a gente precisa
comprar o repelente, mas precisamos pesquisar bastante porque pela procura o preço está muito alto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Fazer aquela pesquisa, né? Porque não pode deixar realmente de passar, porque é uma das maneiras de prevenção. Obrigada, viu, Carol? A gente se vê amanhã. A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta com a sua participação. Fica aí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música De volta com a Praia da Maresias. Gente, Maresias costuma estar tão sol, bonito, aquele mar verdinho, né? Tá mais fechado. Tempo nublado em São Sebastião, sem previsão de chuva. Hoje a máxima é de 25, é o que faz este momento na praia também. Um beijo para você do Litoral Norte que acompanha o programa. E agora um toque muito importante. Atenção, mamãe e papai que tem estudante, ou também você que é estudante. Isso mesmo. Olha, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem acaba nessa sexta-feira, tá? É a segunda vez que a Hillary vai fazer o Enem para tentar uma vaga no curso de Educação Física. Ela já fez o pedido de isenção da taxa do concurso e agora foca nos estudos. São 5 horas por dia, lendo e fazendo exercícios, mesmo durante os feriados. Focar, fazer uma rotina do que você vai estudar no dia a dia, fazer horas por dia e deixar tudo bem equilibrado. Estudantes de escolas públicas, participantes do programa Pé de Meia, alunos de famílias inscritas no CadÚnico ou quem tem renda mensal igual ou menor que um salário mínimo e meio, têm direito à isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, de R$ 85. Os pedidos devem ser feitos na página do participante do Enem com o login do portal gov.br. O prazo para pedir a taxa de isenção da inscrição do Enem deste ano termina na próxima sexta-feira, dia 25. E o resultado dos pedidos deve ser divulgado no dia 12 de maio. Quem não compareceu aos 2 dias do Enem do ano passado precisa justificar a ausência para ter direito ao benefício. As datas de inscrição do concurso e de realização das provas ainda serão anunciadas pelo Ministério da Educação. Enquanto isso, a dica é acelerar na preparação. Estudar já o ano todo, porque a prova é no final do ano, né? E é importante que o estudante esteja bem familiarizado com os conteúdos e, se puder, fazer um cursinho.
Fica a dica para vocês. E o último bloco agora a gente responde comentários e dúvidas, mas antes, o resultado final da nossa enquete. A perguntinha era a seguinte: você teve ou tem dores nas articulações? Para terminar, então, 86% dizendo que sim, o que mostra que esse tema é muito importante. Olha, a gente está aqui com o médico ortopedista, Dr. Fabiano Moura, falando sobre infiltrações e também sobre o uso do ácido hialurônico para tratar problemas nas articulações. E aí você pode participar, ainda dá tempo, está aqui o nosso WhatsApp para deixar a sua pergunta, como fez a Sueli. Ela disse o seguinte: minha mãe tem muita dor no joelho, ela usa bengala por não ter firmeza na perna. Ela sofre muito com dor, já tomou vários remédios, passou por vários médicos, nada resolveu. Ela não pode tomar qualquer medicação por causa de um AVC que ela teve algum tempo atrás. Doutor, o que pode fazer para ela não sentir dor no joelho? A Sueli, pelo que ela está descrevendo ali, ela não ter firmeza, sofre com dor há muito tempo, então ela provavelmente tem uma artrose já avançada. Esse AVC que ela teve dá mais instabilidade ainda para o joelho dela. Então ela não pode tomar qualquer tipo de medicação, igual ela está falando. Ela é uma candidata a fazer essa aplicação, a fazer a viscosuplementação. Mas tem que fazer os exames também, porque se esse paciente ele tem uma artrose muito avançada e ele já encostou totalmente o espaço e está raspando o osso no osso, a viscosuplementação não vai fazer um efeito tão grande como faria num joelho que ainda tem um espaço articular. Porque você nem vai conseguir colocar muita medicação nesse joelho. Mas tem que fazer os exames, então, para determinar isso aí. Doutor, até como cuidado, que a gente sempre passa aqui, né, fazer tudo com muita coerência, vamos só explicar esse tipo de procedimento, né, tanto da infiltração, que é para dor, quanto do ácido hialurônico, eles precisam ser feitos aonde? É no consultório? É no hospital? Precisa de algum equipamento especial para ter uma visão bacana? Isso é uma excelente pergunta, Luquinhas, porque assim, existem articulações que são facilmente acessadas. Joelho, ombro, às vezes o punho, o tornozelo, e você não tem estruturas nobres de tanto risco. Já, por exemplo, uma aplicação no quadril, eu tenho preferência por fazer hospitalar. Porque além de eu ter um aparelho que se chama arco em C, eu tenho uma visão bem melhor da articulação, qualquer coisa que aconteça, eu tenho um hospital ali meu de referência e de segurança. Ah, mas não pode fazer o quadril com ultrassom? Pode. E não estou dizendo que não pode. Mas com ultrassom você vai acabar fazendo dentro do seu consultório. E no quadril você tem algumas estruturas nobres ali. Você tem a femoral, você tem um nervo femoral, a artéria femoral. Então, assim, pode fazer? Pode. Desde que faça um treinamento bem adequado, faça uma curva de aprendizado grande de treinamento, para você não ter um problema. Já eu prefiro fazer hospitalar porque eu tenho toda a estrutura e toda a segurança do hospital. Tá? E mais um aparelho, a mais do que o ultrassom, que eu tenho uma visão melhor da minha articulação. Perfeito, doutor. Mais participações, a gente vai ver agora a pergunta do Renato, ele é de Taubaté, e ele diz que a mãe dele tem artrose avançada nos joelhos e pergunta se então o tratamento com ácido hialurônico é indicado e qual é a duração do efeito, depende da idade? Renato, sua mãe tem indicação, essa é a indicação específica, ela tem artrose nos joelhos e a duração é aquilo que a gente discutiu no início do programa, ela vai de 10 a 12 meses. Perfeito, então, independente da idade. Independente da idade. Tá bom, a Sueli também está participando com a gente. Obrigado, viu, Sueli? Tem alguma contraindicação a aplicação do ácido hialurônico, aquela anterior que a Sueli fez? E aí, doutor? Sim, você tem uma contraindicação específica que se a pessoa tem alguma reação alérgica à substância. Ah, doutor, eu já apliquei no rosto e tive um inchaço e aí eu tive que ir no hospital ou tomar um antialérgico, alguma coisa assim. Essa é uma delas. Mais participações, agora sim, a gente vai ver a participação da Kátia.
Tenho uma dor imensa nas costas. Já fiz raio-x, já tomei todo o remédio e não passa. Eu também tenho muitas dores nos joelhos. Tá, Kátia, o ideal é você, às vezes no raio-x você não encontra uma patologia determinada, mas como você está com muita dor, você precisa fazer uma ressonância para também avaliar outras estruturas que é onde pode estar vindo aí sua dor. Olha só que interessante que a Helena está comentando aqui com a gente. Ela disse que depois que ela ganhou um filho, ela sente uma dor no local onde levou a anestesia da cesárea. Ela quer entender se isso tem alguma coisa a ver ou não. Doutor, é normal isso acontecer? Não, isso não é normal, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tem que investigar para ver o que está acontecendo. Tem que investigar para ver se foi realmente, às vezes, uma fibrosezinha da anestesia, ou mesmo um processo inflamatório, uma tendinite, mas não seria crônico, né? Assim, mas tem que pesquisar. Não dá para afirmar e falar, não, foi da anestesia. Vamos lá, mais participações? Está chegando ao fim, mas dá tempo ainda, viu, doutor? Da gente resolver ou solucionar a questão aí da Lu, ela falou o seguinte: fiz infiltração no joelho, com 4 meses voltou a dor. Pergunta se é normal e ela tem condropatia, né? Isso, condropatia é também a indicação para visto, que é a condropatia que a condropatia é a doença da cartilagem e é a artrose, que é a destruição da cartilagem. Ela pode sim ter feito uma infiltração e aí absorveu o corticoide ou o anestésico que ela utilizou em 4 meses e depois voltou a dor. Isso pode ocorrer sim. Tá certo. Rapidinho, a Márcia Carvalho mandou aqui. Obrigado, Márcia, pela participação. Ela comenta também que a tia tem 80 anos e tem uma dor crônica no quadril. O ácido hialurônico é indicado? Tem que fazer o exame, Márcia, na sua tia e determinar se ela tem indicação, se ela tem mesmo uma condropatia ou uma artrose. Se ela tiver, provavelmente ela tem indicação. Se for outras patologias, talvez ela não tenha. Aí tem que fazer um exame específico e procurar um ortopedista, tá? Para fazer esse tipo de procedimento. Até porque ele é que vai saber os exames adequados e necessários para fazer essa infiltração, para fazer a viscosuplementação. Vamos agora ao nosso sorteio, gente. Você que colocou hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos. Eliane Garcia. Parabéns, viu, Eliane? Já já a gente bate um papo com você para você retirar os seus convites. Agradecer não só a Eliane que mandou perguntinha, mas você em casa também pela participação. Doutor, muito obrigado por vir ao programa. Eu que agradeço. E trazer tanta informação para a gente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo aí. E o que vocês precisarem, a gente está na disposição. Um beijo para toda a família aí. E para meu pai também, que vai passar por um procedimento aí agora. Estamos em oração por ele. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Amanhã a gente tem um novo programa. Bora ver o nosso assunto. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Amanhã é dia de saúde bucal e vamos estar falando para você sobre como reabilitar a falta dos seus dentes com implantes. E também tem novidades do Quero Meu Sorriso de Volta. Não percam amanhã no programa Falando Nisso. Uma boa tarde e fique com Deus. Um beijo no seu coração. Obrigada, viu, pela sua companhia. A gente se vê amanhã.